Vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos à disciplina Ética, Cidadania e Legislação. Voltando aqui um pouquinho. Então, essa é a terceira parte da nossa disciplina, né? Como nós já havíamos conversado, nós iremos trabalhar a questão da cidadania, tá ok? Então, vamos lá. Bom, só ajeitar aqui a tela, tá muito em cima, né? Não vai. Então, a cidadania, né, é o nosso conceito que a gente vai trabalhar agora. Lembra que a gente fixou que nós iríamos trabalhar por categoria. Inicialmente, nós fizemos um apanhado geral, né, sobre os conceitos de ética, cidadania e sobre legislação e por que a gente trabalha essas disciplinas de forma conjunta, né? E a gente já compreendeu o porquê, né? Porque faz todo sentido a gente exercer a nossa cidadania de forma ética e para que a gente possa exercer a nossa cidadania, a gente precisa de legislações, né? E no âmbito profissional a gente precisa estabelecer alguns critérios de postura, né? Que são resguardados no nosso chamados código de éticas, né? Que vai ser a nossa última parte, né? Desse conteúdo. Então, ser cidadão é compor-se a uma sociedade, né? Fazer parte de uma sociedade. O homem é, por natureza, um ser sociável. A cidadania não pode existir se não houve uma completa compreensão da importância do homem como membro do corpo que forma a cidadania. Isso pode ser compreendido nas palavras de Mondin. O homem é essencialmente sociável. Sozinho não pode vir ao mundo, não pode crescer, não pode educar-se, sozinho não pode satisfazer suas necessidades mais elementares, nem realizar suas aspirações mais elevadas. Ele somente pode obter isto em companhia dos outros. Por isto, desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra, encontramos sempre o homem colocado em grupos sociais. Nos inícios, né, no início de tudo, bem pequeno, a família, o clã, a tribo, né, esses conceitos mudaram, e depois sempre maiores, as aldeias, a cidade e o estado. À medida que o nível cultural se eleva, também a dimensão de sociabilidade torna-se mais ampla e rica. Então, desde os primórdios, né, da vida humana, o homem tem, quando a gente fala de homem, a gente está falando de homem e de mulher, tá, gente? É um conceito que a gente utiliza para ambos os gêneros. Então, a gente sempre teve a necessidade de viver em coletividade, de viver com outras pessoas, né? O homem ele não nasceu para viver sozinho, por isso nós vivemos em sociedade, né? Nós fazemos grupos, nós nos identificamos naturalmente com pessoas, né? Então, isso é muito importante para que a gente viva em sociedade. Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ser cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam. A cidadania deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para o bem-estar e o desenvolvimento da nação. Lembra do conceito de que a cidadania, para muitos, ela é exercida somente no voto? A gente vai ver agora que não, né? E a gente já havia discutido isso antes, né? Ser cidadão é fazer parte do contexto social da nossa sociedade, do contexto em que eu vivo, ser atuante, ser proativo, ser participativo. A cidadania consiste desde o gesto de não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar os sinais e placas, respeitar os mais velhos, assim como todas as outras pessoas. Não destruir telefones públicos, saber dizer obrigado, desculpe, por favor e bom dia quando necessário, até saber lidar com o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crianças carentes e outros grandes problemas que enfrentamos em nosso país. Então, simples atos, né, também nos tornam cidadãos e simples atos também nos tornam mais éticos,
né? Então, quando eu exerço minha cidadania de forma plena, eu exercito também a minha ética pessoal. A revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre para garantir os interesses coletivos, mas é também o mais imperioso dos deveres impostos aos cidadãos. Então, a gente procura sempre manter, né, a sociabilidade, né, sempre estabelecer o diálogo, mas muitas vezes, né, na história da humanidade houve algumas revoltas, houve algumas reivindicações que infelizmente foram necessárias para que os nossos direitos fossem garantidos enquanto cidadãos. A cidadania esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade através daqueles que sempre lutam por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas. E não se conformam frente às dominações arrogantes, seja do próprio Estado, ou das instituições, ou pessoas que não desistem de privilégios, de opressão e de injustiça contra uma maioria desassistida e que não se consegue fazer ouvir. Porque se lhe nega a cidadania plena, cuja conquista, ainda que tardia, não se obstada. Então, gente, por um longo período, em se tratando de Brasil, a gente viveu em situações degradantes. As pessoas, elas não tinham seus direitos garantidos enquanto cidadão. Então, se eu não tenho meus direitos garantidos enquanto cidadão, eu não consigo exercer a minha cidadania. Então, para que isso fosse possível, muitas conquistas, muitas lutas, muitas reivindicações foram impostas, né, ao Estado para que ele garantisse o mínimo que a gente considera o mínimo social, né, que é o direito às políticas públicas básicas e necessárias e essenciais à vida de qualquer ser humano, que é a saúde, a educação, a assistência social, o esporte, o lazer, né, todas as políticas públicas, né, que a gente considera essencial para a vida em sociedade. Então, para que esses direitos fossem garantidos, né, muitas lutas foram feitas e foram travadas para que hoje nós pudéssemos usufruir desses direitos. Então, ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Esses são os nossos direitos enquanto cidadãos, sujeitos de direitos. Mas este é um dos lados da moeda. Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem de ser cônscio, né? Tem que ser consciente das suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que é a coletividade. Lembra que eu falei para vocês que muitas pessoas acham que só têm direitos, né? Então elas podem sim ouvir a música muito alta e elas não estão nem um pouco preocupadas com o vizinho. Lembra que a gente deu até esse exemplo? Então, o que eu tenho que ter em mente é que eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres enquanto cidadão. Então, não sei se vocês já ouviram o ditado de que o meu direito termina a partir do momento que o direito do outro começa. Então, a partir do momento que eu firo o direito do outro, eu já tenho que rever de que forma eu estou exercendo, né, os meus direitos. Então, quando eu firo a coletividade, eu não estou exercendo a minha cidadania de forma plena. Quando eu firo a nação, quando eu firo o Estado, para cujo bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição. Então, para que a gente viva numa sociedade justa, igualitária, né, e com os direitos, com igualdade, eu preciso contribuir para a melhoria dessa sociedade. E a gente costuma, e eu vi no trabalho de vocês, eu achei muito interessante que vocês conseguiram pegar isso, expor isso, é que a gente culpa muito, né, os políticos pela corrupção, mas às vezes também a gente exerce a corrupção de alguma forma,
né? Seja no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Então, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que praticar e exercer plenamente aquilo que eu falo, né? Então, somente assim se chega ao objetivo final, que é o coletivo, do coletivo, que é a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. A partir do momento que eu vivo em coletividade, eu não penso só em mim, eu penso no todo, eu penso na nação, eu penso na sociedade, eu penso na minha comunidade, eu penso em todas as pessoas que estão envolvidas naquele contexto social que eu também estou inserida. Então, no Brasil, os primeiros esforços para a conquista e estabelecimento dos direitos humanos e da cidadania confundem-se com os movimentos patrióticos reivindicativos de liberdade para o país. A exemplo da Inconfidência Mineira, e a gente cita alguns exemplos de reivindicações brasileiras que mostram a história do Brasil nesse contexto de luta pela cidadania. A abolição, né, para quem sabe, quem já estudou história, todos nós, questão da abolição da escravatura, e já na República, as alternâncias democráticas, verdadeiros dilemas históricos que custaram lutas, sacrifícios, vidas humanas foram perdidas em todo esse processo. A exemplo disso, a ditadura militar, né, instituída em 1964, e que durou durante anos, né, com um completo estado de autoritarismo, né, falta de diálogo, né, onde a população ela não tinha como se comunicar, ela não tinha direito à manifestação, por isso gerou tantas mortes. E hoje se debate muito essa questão da ditadura, né, muito evidente na mídia. E a gente precisa saber realmente o que foi esse processo sangrento, inclusive, né, em que nosso país viveu. Né? Através desse processo de muitas lutas, de muitas vidas perdidas, é que a Constituição Federal ela foi promulgada. Né? Graças a Deus a gente conseguiu, historicamente, essa conquista que hoje nos dá plenos direitos e diversos direitos políticos e sociais, né, frente à nossa convivência enquanto cidadão. E hoje, como anda a nossa cidadania? Né? Depois de todos esses processos históricos de lutas, de reivindicações, como que anda a cidadania no Brasil, por exemplo? Será que eu sou realmente um cidadão? Será que eu exerço a minha cidadania? Vocês, será que conseguem exercer a cidadania de forma plena? Vocês são participativos? Vocês conseguem se enxergar no contexto social que vocês, né, vivenciam? Então, é uma pergunta que a gente precisa refletir para saber o que eu faço enquanto cidadão. Ou eu sou um cidadão acomodado, né? Aquele cidadão que não se manifesta, aquele cidadão que acha que política não é importante discutir, né? Que eu não vou me manifestar em nada porque eu prefiro ficar em casa. Então, a gente tem que se questionar sobre isso para que a gente exerça de forma plena a nossa cidadania. Ok. Então, como eu falei anteriormente, a partir da Constituição de 1988, novos instrumentos foram colocados à disposição daqueles que lutam por um país cidadão. Enquanto consumidor, a exemplo, né, o Brasil ganhou a lei em sua defesa, o CDC. Temos um novo Código de Trânsito, um novo Código Civil, novas organizações não governamentais que desenvolvem funções importantíssimas, como a defesa do meio ambiente, por exemplo. A mídia, apesar dos seus tropeços, tem tido um papel relevante em favor da cidadania e muitas outras conquistas a partir da nova carta, que a gente chama a nossa Carta Magna. Como exemplo da ação cidadania contra a miséria, tem o Pacto pela Vida, movimento pela ética na política e tantos outros movimentos hoje que a gente evidencia, né, os movimentos LGBTs, os movimentos contra a homofobia, os movimentos contra o racismo. Então, todos esses movimentos são expressões que precisam ser evidenciadas para que todos possam exercer a sua cidadania. Eu, Débora, não posso ser melhor do que o indígena, eu, Débora, não posso ser melhor do que um negro. Todos nós somos cidadãos de direitos e todos nós precisamos ter nossos direitos
resguardados com base na Constituição Federal de 1988, ok? Há um longo caminho a percorrer, né? Então, a gente já avançou muito, a gente considera que nós avançamos, demos longos passos com relação a nossos direitos sociais, políticos, né? Porém, a gente precisa ainda, né, em termos de Brasil, eu estou falando de Brasil porque é onde nós moramos, é o nosso país, mas em termos de mundo ainda há muito a se conquistar, mas a gente vai fechar no Brasil, né? Então, em termos de país, a gente precisa ainda conquistar muitos direitos ainda, né? Em termos de gênero, em termos de orientação sexual, em termos da classe mais segregada, as pessoas mais pobres, elas têm menos direitos garantidos, né? Principalmente no que se diz respeito à saúde, por isso que a gente discute a questão da cidadania direcionada à saúde, porque se saúde é um completo bem-estar de saúde físico, mental e social, eu preciso resguardar isso para todo mundo. Não só o rico tem que ter direito a uma saúde de qualidade, mas o pobre também, os menos favorecidos também, as pessoas que moram na zona rural também, os indígenas também, e toda a sociedade precisa ter os mesmos direitos frente ao Estado. Então, Barbosa, ele trouxe dados preocupantes sobre as nossas relações de cidadania. Indicou que 56% dos brasileiros não têm vontade de participar das práticas capazes de influenciar nas políticas públicas. Então, eu não participo de um conselho, eu não participo de uma reunião no meu bairro, mas eu exijo que o meu prefeito faça mudanças no meu bairro. Porém, quando eu sou chamada a participar de uma audiência pública, por exemplo, eu não participo porque eu acho que é perca de tempo, né? Então, esse é o exemplo que a pesquisa mostra. 35% nem tem conhecimento do que sejam essas práticas. Então, tem muitas pessoas que sequer conhecem seus direitos enquanto cidadãos. 26% acha esse assunto muito chato, né? Chato demais para se envolver com ele, muito comum também, né? As pessoas não querem discutir sobre as políticas públicas, sobre as melhorias do seu bairro, mas reclamam o tempo todo, né? Nem tudo está perdido. Então, 44% dos entrevistados por ele, né, manifestaram algum interesse em participar para a melhoria das atividades estatais. Estatais, quando a gente fala, a gente está se referindo às atividades do Estado, né? O Estado é que promove as políticas públicas, é o Estado que é provedor do bem-estar social da população. E entende que o poder emana do povo, como está previsto na Constituição Federal de 1988. Então, todo o poder emana do povo e deve ser exercido de forma plena, né, através da sua cidadania, através da sua participação, através da sua contribuição com as políticas públicas, né, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, gente, o artigo 1º da Constituição Federal, ele fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, que é o nosso tema central, terceiro, a dignidade da pessoa humana. Eu preciso ter dignidade, e essa dignidade, ela parte também não só de mim, mas ela parte do meio em que eu vivo. Se eu vivo numa sociedade injusta, se eu vivo numa sociedade corrupta, se eu vivo num bairro totalmente inadequado para a sobrevivência, isso fere a minha dignidade enquanto ser humano, a minha dignidade enquanto pessoa humana e fere a minha cidadania. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho ele é fundamental para a subsistência. Então, a Constituição prega que todos nós devemos estar inseridos, né, na idade ativa, né, que na fase jovem, né, que a gente pode estar exercendo atividades, né, por isso que quando chega na melhor idade, né, na fase dos idosos, a gente precisa se aposentar, porque a gente já contribuiu com esse sistema, né, durante anos trabalhando. O pluralismo político, né, então envolve a questão das ideologias partidárias, dos partidos políticos, isso deve
ser respeitados, né? Deve ser respeitado, e hoje a gente evidencia muitos conflitos humanos por conta de ideologias políticas, mas o pluralismo, né, a diversidade política, ela deve ser respeitada, né? E o parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, gente, o que é importante a gente entender sobre cidadania? É que eu, enquanto cidadão, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um comportamento e eu preciso exercer o meu papel enquanto cidadão a partir de práticas diárias, práticas cotidianas que fortalecem e contribuem com a melhoria da minha vida e com a vida da minha coletividade, seja com a vida do meu bairro, né, dos moradores do meu bairro, ou seja, com relação à vida dos moradores do meu município. Então, a partir do momento que eu começo a ser mais participativo, que eu contribuo de forma ativa em todos os processos decisórios, se não em todos, né, mas em alguns processos, isso é muito importante para que eu realmente garanta que eu exerça a minha cidadania de forma plena, ok? Então, fechou, né? Fechamos essa parte de cidadania. Cidadania é um conceito que não é, ele é um pouco confundido, porém, quando a gente faz a leitura do conteúdo, a gente consegue compreender, né, de forma bem ampla e objetiva. E a gente deu as sugestões de referências bibliográficas para que vocês pudessem estar observando. Então, como é um conceito mais simples do que a ética, a gente não vai passar nenhuma atividade, tá? Então, tópico de cidadania, né? Eu não irei cobrar uma atividade de vocês, né? Peço somente que vocês façam a leitura dos materiais indicados, além de fazerem pesquisas próprias para aprofundar o conhecimento de vocês. Então, como é um conceito menor e ele não é um conceito que complexo, né, como a ética é um pouco mais complexa, mas a cidadania é um conceito mais objetivo e dá para a gente ter um entendimento mais amplo sobre ele. Então, o que a gente vai fazer durante essa semana antes do nosso próximo encontro? Eu deixei 2 códigos de ética, né, duas cópias do Código de Ética Profissional na escola. Eu deixei o Código de Ética do Técnico de Enfermagem, que é um código de ética um pouco extenso, né? Ele é amplo, desculpa, mas ele não é um código difícil, né? Não é um código com leitura muito rebuscada, é um código com leitura bem simples, bem direta. E eu deixei também o Código de Ética do Técnico de Laboratório de Análises Clínicas. Então, assim, para quem quiser ir na escola e tirar cópia, eu deixei lá justamente para isso, né? Às vezes a gente gosta de ter a cópia em mãos, eu particularmente gosto muito de fazer a leitura com material físico, porque a gente risca, a gente faz algumas observações, a gente marca, então é importante, a meu ver, a gente ter o material impresso, tá? Mas também a gente consegue fazer a pesquisa na internet sobre esses códigos, inclusive eu compartilhei com vocês no grupo o código de ética, né, de vocês. Então, como são 2 áreas distintas, eu peço que cada turma, lógico, tenha acesso ao seu código específico. Nesse período, nessa semana, eu quero que vocês façam a leitura desse material, a leitura para que vocês comecem a compreender como é que funciona a questão da legislação, né, direcionada à ética, tá? E aí que vocês vão compreender por que eu trabalho ética, cidadania e legislação, finalmente, né? E aí também vai servir como patamar para a nossa última atividade, porque na última aula eu vou precisar trabalhar os 2 códigos de éticas, então eu vou fazer uma aula específica para a turma de técnico de laboratório e uma aula, videoaula específica para a turma, né, de técnico de enfermagem. É lógico que eu preciso fazer isso porque a gente precisa estar discutindo esses códigos de ética, porque eles são de suma importância para a nossa prática profissional, tá? Então, é de suma importância também
a leitura individual de cada aluno para a atividade final, que valerá ponto para as 2 avaliações finais. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, né, semana que vem, o comando das atividades finais. Então, nós fizemos 2 trabalhos até aqui e nós precisamos de 2 trabalhos que são trabalhos que vão valer como nota para as avaliações e como participação. Então, o trabalho final, né, nós vamos trabalhar os códigos de ética específicos da profissão de vocês. Creio que todo mundo entendeu. Se não entendeu, vocês sabem como me procurar. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa terceira aula da cidadania e eu espero que vocês estejam entendendo a linha de raciocínio dessa disciplina, até a gente chegar na próxima aula, onde nós trabalharemos os códigos de ética em específicos. Tá ok, gente? Então aproveitem, façam a leitura de vocês com calma, com muita atenção, que vai dar tudo certo. Tá ok? Então, assim, eu agradeço demais, sempre à disposição de vocês e desejo a vocês bons estudos, tá bom? Um abraço.